Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, para um texto muito conhecido de todos nós. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Esse texto que inclusive foi lido não tem muito tempo, em um culto nosso aqui. A parábola do filho pródigo ou a parábola do filho perdido. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E, consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali, chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar-lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando, ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro de seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Amém? Senhor Deus, nós na noite de hoje pedimos que o Senhor nos traga sabedoria e entendimento para a Tua palavra, sabedoria para ouvir, sabedoria para falar, mas que a Tua vontade venha reinar neste lugar. Não para a nossa vaidade, mas para a honra e para a glória do Teu precioso nome. Amém. Glória a Deus. Esse texto nós conhecemos. A parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, uma das narrativas bíblicas mais conhecidas, mesmo as que não são parábolas, trabalhada no ensino infantil, trabalhada entre os adultos, em célula, e trabalhada pelo cinema também, de outras formas, como texto que inspira outros trabalhos, que aparentemente nem são bíblicos, mas que você consegue perceber que aquele filme, aquela série, aquilo ali, de alguma maneira bebeu nas referências do filho pródigo. Porque é uma experiência que nos é apresentada, que gera em nossos corações uma semelhança com muitas coisas da nossa vida. A gente começa de alguma maneira a se identificar com alguns aspectos. E o que eu queria abordar na noite de hoje era um pouco diferente do comum. Porque geralmente, quando nós falamos do filho pródigo, nós falamos daquilo que realmente Jesus apresenta para nós.
que é a ideia do filho pródigo, num contexto de nós como filhos e o Pai como nosso Pai celestial, que nos acolhe, que perdoa e que nos leva para um lugar de misericórdia, e ali a nossa alma é tratada. Mas eu queria tentar fazer um paralelo hoje, alinhado com aquilo que foi conversado com a igreja nos últimos dias do nosso congresso de aniversário, em que nós falamos de discipulado, em que nós falamos de amar pessoas, em que nós falamos de desprendimento, que nós falamos de construção dos nossos vínculos afetivos dentro da igreja, entre os membros. E eu queria falar um pouquinho disso. Porque quando eu leio essa história, e aqui está falando de um pai e um filho, eu penso num princípio daquilo que o Senhor nos convocou para viver. Relacionamento. E a gente pode entender também aqui a partir de outros pontos, em que muitas vezes, na nossa vida, nós estamos aqui no contexto do filho pródigo. Mas em muitas vezes na nossa vida, nós também estamos num contexto do pai. Estamos em um contexto de quem acolhe e em um contexto de quem é acolhido. Nós passamos por essa experiência ao longo da nossa vida, em coisas cíclicas da nossa experiência, porque nós, na condição de humanos, damos evidência às nossas qualidades, mas também damos evidência às nossas falhas, porque é isso que compõe a humanidade e que é natural a existir. Estar no mundo é isso. Estar no mundo é sorrir, é ser feliz, mas estar no mundo também é chorar, é se entristecer, é se angustiar. Tudo isso compõe a nossa existência. E no dia feliz, nós temos para quem olhar. E no dia triste, nós temos para quem olhar. Queria, a partir desse texto, pensar em que nós estamos dentro dessa história e que nós somos esses dois personagens que aparecem aqui. Eu poderia até continuar, mas porque entra uma outra parte da história que envolve o irmão, mas eu queria ficar até aqui para que a gente pensasse um pouco nisso. Amém? Nós vamos ter como ideia central um conceito em que, enquanto eu preparava essa palavra, me veio a ideia de que nós precisamos estabelecer para a nossa vida uma cultura de misericórdia. Uma cultura de misericórdia incondicional, e é sobre ela que nós vamos falar na noite de hoje. Amém? Amém. O primeiro ponto que eu quero trazer é que há uma característica muito interessante do pai nessa relação. E que eu acho que talvez nós poderíamos trabalhar essa impressão e poderia fechar aqui. O culto inteiro poderia ser apenas sobre isso. Porque aquele menino, ele chega ao pai, demonstra as suas vaidades, demonstra os seus interesses, a sua pressa, a sua arrogância, e o pai o libera. Depois que o menino apronta tudo e vive todos os problemas e as consequências da sua escolha, o menino volta. E o pai não impõe barreiras. E o que me faz pensar nessa história, e partindo da ideia de que nos é apresentado pelo Senhor, que este é um posicionamento do Senhor nas nossas vidas, e que a mesma palavra revela o quanto nós precisamos parecer com Cristo, eu fico pensando que esse olhar nos convida a entender que a pessoa que está do seu lado, ela é uma pessoa falível, que ela pode falhar, que ela pode errar. E quando o pai olha para a condição do seu filho, ele não olha o erro, mas ele olha uma pessoa na plenitude da sua natureza humana, de alguém que falha. Mas a parte mais legal aqui é que quando eu falei lá no início que o pai seria apresentado para nós aqui no dia de hoje como nós mesmos, será que realmente nós conseguimos olhar como este pai do filho perdido? Quando nós estamos diante de um irmão que sofre, de um irmão que se angustia e que na sua angústia e nos seus problemas
ele acaba cometendo alguns equívocos na sua relação com a igreja, com a sua família, com seus amigos. Qual é o primeiro pensamento que nós alimentamos no nosso entendimento? Não sei. Cada um sabe de si. Mas é importante nós fazermos uma pergunta. A ministração de hoje pode parecer muitas vezes clichê. Simples, repetitiva, de contextos e conceitos que nós já conhecemos de vários outros momentos. Mas vai ser necessário ser assim. O primeiro ponto que nós entendemos aqui é que quando eu olho para o outro, eu olho para mim. Para mim mesmo. Para as minhas falhas, para as minhas dores, para os meus medos. E é por isso, igreja, que muitas vezes pode ser difícil para você lidar com uma pessoa da sua relação, do seu convívio. Não é porque ela é diferente ou faz alguma coisa errada, mas é porque é difícil para você ver você em erros que são comuns, em que você percebe que na outra pessoa ela pratica, ela toma posicionamentos que às vezes é muito semelhante aos seus. E é muito mais difícil para a gente dar conta do semelhante do que do diferente. O diferente é fácil você verbalizar, você dizer, você denunciar, é fácil você se posicionar. Mas a pessoa que é semelhante a você, e quando você vê ela cometendo coisas semelhantes a que você faz, aquilo lhe incomoda no lugar mais profundo da sua existência. E você não denuncia, você não verbaliza, você não diz, você não confronta, você alimenta sentimentos de ódio, de raiva, de rancor, que muitas vezes é porque você não pode ou não consegue ter aquilo sobre si mesmo e desconta num pobre coitado. O pai, quando vê um filho que falhou, que viveu a maior imundície que poderia viver, ele não joga na cara, ele não dá a evidência desse problema, mas ele dá o acolhimento. E é isso que Jesus faz na vida da gente. É a cultura da misericórdia incondicional. Uma misericórdia que não pediu nada, que não foi sobre o que você fez, não foi sobre os caminhos que você optou, mas simplesmente porque Ele está inclinado para isso. A natureza do Senhor é uma natureza de amor, é uma natureza perdoadora, que nos envolve, nos arrebata para perto do seu coração, que nos coloca neste lugar de amor, não um amor romântico, mas um amor paterno, que muitas vezes revela dureza, mas que está lá para permitir a nossa alma viver uma correção. Você pode até pensar, quando eu leio essa história, já ouvi algumas pessoas falarem isso, quando eu leio a história do filho pródigo, eu penso que este homem passou com a mão na cabeça desse filho. A gente sempre ouve uma narrativa dessa, né? Como eu já vi gente criticando o milagre de Jesus, transformar água em vinho, né? Mas tem gente que toma esse posicionamento. Aquele menino fez uma escolha ruim e sofreu as consequências da sua escolha ruim. Aquilo que ele poderia conhecer e saber sobre as suas escolhas, ele já tinha vivido. Não tinha mais o que fazer. A lição que ele teve foi dada pela própria vida. A sua própria escolha o puniu. E o pai não estava ali para castigá-lo, mas estava ali para trazer para nós uma lição de uma cultura de misericórdia incondicional. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós podemos pensar em um merecimento, mas ele merecia? Se nós pensarmos a partir disso, se nós merecemos o carinho um do outro, se nós merecemos um cuidado um do outro, se nós merecemos da misericórdia do Senhor, não. Não merecemos, mas assim fazemos, porque o Senhor faz. E nós optamos por isso, para viver uma vida com Deus, mergulhado naquilo que o Senhor pratica nas nossas vidas, e nós precisamos reproduzir isso. O conceito do cristianismo e o termo cristão nasce justamente porque havia uma cultura de repetir
as práticas e as ideias de Cristo. E o tempo foi passando, a nossa cultura cristã foi se contaminando com diversos outros elementos, e hoje nós somos muito mais preocupados com a nossa instituição, com o nosso nome na parede, com a história política que se envolve com a igreja. Nós somos muito mais preocupados com isso, em parecer batista, em parecer Jerusalém, em parecer qualquer outra denominação, do que parecer com Cristo. Mas o Senhor, mais uma vez, nos aperta o juízo na noite de hoje, porque Ele é a misericórdia incondicional. Ele está nos dando outra chance, mais uma vez, porque Ele não está nos criando, forjando um caráter, como fez com o seu povo. Que eu já comentei isso aqui na igreja. Às vezes eu me pergunto, mas por que aquele povo era o povo escolhido? Por que o povo hebreu? Não sei dizer por que aquele povo, poderia ser qualquer outro no lugar do mundo, mas por que aquele? Mas às vezes a gente vai lendo, e aí você vê que o povo era cabeça dura, o povo era duro, era difícil, problemático. Então era por isso, porque a glória do Senhor ia se manifestar realmente diante de tantos problemas, incredulidades, corações odiosos, angustiados. A glória do Senhor ia se manifestar ali, e aquele processo de formação do caráter de uma nação. Assim o Senhor faz com a gente. Pode dizer para o irmão do seu lado: irmão, você não merece a graça. Pode dizer. Tenha medo não, irmão, você não merece, mas você tem. Sabe como é o nome disso? Misericórdia. Misericórdia é a sorte do crente. Você sabia disso? A sorte do crente se chama misericórdia. Assim nós entendemos que existe a necessidade de olharmos as pessoas como olhamos para nós mesmos, como já foi dito. Mateus, capítulo 22, versículo 39. Ame o próximo como a si mesmo. E aí nós compreendemos então que as fragilidades naturais da condição de ser gente, de estar no mundo, ela revela essas falhas, mas nessas falhas, nessas fragilidades, nessas fraquezas, o nome do Senhor também pode ser glorificado. Você está angustiado, você está sofrendo. Ah, mas isso não é coisa do crente. É, porque o crente é gente. Mas qual é a diferença? É o depois. Qual é a sua resposta diante da angústia? Qual é a sua resposta diante do sofrimento? É aí que entra o detalhe. Porque muitos vão realmente não saber para onde ir, se sentir acuados e sem um caminho para seguir. Mas a diferença é que o crente compreende o seu caminho, que mesmo na sua luta, no seu sofrimento, na sua angústia, ele sabe para onde ir, onde a luz aponta, para Jesus Cristo, para a cruz, para a esperança da glória. Jesus é este norteador que alimenta o nosso entendimento, que nos dá um olhar novo e clareado, ouvidos prontos que podem discernir a realidade a partir da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Este é o Senhor, que através do Espírito Santo forja o nosso caráter, freia a nossa língua, direciona o nosso olhar para caminhar com Ele, para viver para Ele. Este é o Senhor. E nós ainda devotamos as nossas vidas a muitas outras paixões e outros ídolos. Mas o Senhor nos inclina e nos direciona a viver com Ele. E o tempo inteiro Ele está falando aos nossos ouvidos, como o som de muitas águas. E a igreja precisa ter os ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto, já mencionado também, é que este homem carregava uma sabedoria silenciosa. Ele não precisou dizer nada, ele não precisou fazer mais nada que não fosse apenas acolher. Por que trazer no contexto inserido à nossa realidade aquilo que foi ministrado no congresso? Porque nós falamos aqui no congresso esses dias também sobre uma cultura que existe na igreja, que é a visão celular, que é sobre ir e acolher pessoas, e estar perto de pessoas.
E muitas vezes na nossa andança, na nossa experiência com pessoas, nós vamos precisar frear a nossa língua. E o silêncio vai ser a melhor opção. Às vezes a gente tem pessoas que têm um hábito, né, de falar muito, às vezes fala coisas inapropriadas, coisas que não era para falar, porque tem um hábito de falar. Eu me lembro de uma piada que o Romário gostava de dizer sobre o Pelé, né? Que ele, quando perguntavam para ele sobre o Pelé, ele dizia: o Pelé calado é um poeta. Né? Ele sempre tinha esse jeito grosseiro de dar as respostas, e ele dizia isso, porque ele entendia que as coisas que Pelé falava sempre eram uma bobagem. Então era muito gostoso de ouvir as palavras do silêncio de Pelé. E muitas vezes, claro que isso é uma piada que envolve as relações conturbadas do mundo do futebol, mas na nossa relação, trazendo para cá, muitas vezes realmente o silêncio, ele pode ser muito mais transformador. Esse menino veio aflito, desesperado e humilhado por suas próprias escolhas, e o que ele teve foi um abraço, foi uma acolhida. Matem o novilho, façam a melhor comida, vamos fazer uma festa, vamos acolher este menino. O assunto do seu problema ali não foi tocado, não foi mencionado, ou seja, o pai não jogou na cara do filho esse problema. E em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5 diz: o amor não guarda rancor. E pensar que o amor não guarda rancor é um exercício difícil para vivermos em nossa vida cotidiana. Porque nós somos prontos. O ser humano, ele foi... A neurociência diz que o ser humano, ele foi feito para se adaptar. Ele foi feito para, em qualquer condição e em qualquer lugar, ele se ajustar à sua experiência. Ao longo da história da humanidade, nós percebemos que isso, de certa maneira, é verdade. O ser humano, ele vai para regiões diferentes e ele vai se adaptar. Ele cria uma nova cultura alimentar, ele cria uma ideia de roupa diferente, uma ideia de construção diferente. Você vai para outro clima, para outro relevo, e você vê um contexto totalmente diferente, e que até a geografia, inclusive, influencia em coisas abstratas, até como a religião e coisas do tipo. Você vai vendo que o ser humano, ele vai criando adaptações à sua realidade. Quando nós estamos diante também de problemas, de experiências emocionais, nós temos a tendência de nos adaptar às realidades emocionais que nós estamos inseridos ali. Se nós estamos em um ambiente de trabalho, por exemplo, que é extremamente violento, que as pessoas são agressivas umas com as outras, que o tempo inteiro as respostas são sempre duras, você vai chegar todos os dias de sorriso aberto para esse lugar, de coração aberto e alma livre para viver e receber tudo que é colocado ali? De jeito nenhum. Você se adapta àquela realidade na hora. Então eu sou programado, eu sou assim. E como é que eu poderia fazer diferente? Quando você está diante de um problema e de uma pessoa que provocou em você mágoa, como aquele pai poderia ter reagido assim com o seu filho perdido, ele poderia dar ali mais uma resposta de mágoa, um rancor, se travar. O que é o rancor? É uma resistência diante das emoções negativas que foram geradas, e ele cria ali uma carapaça, um couro em volta dele. E aquilo vai gerando ferimentos também na sua alma e vai se retroalimentando, problema atrás de problema. Ele poderia ter feito isso, porque é o que nós fazemos. Quando uma pessoa fala algo que você não gostou, quando a pessoa lhe ofendeu, quando a pessoa ofendeu sua honra, sua família, quando a pessoa lhe traiu. Essa é a tendência. E como fazer diferente? A ideia que o Novo Testamento nos traz, de quando Jesus nos é apresentado, é de que Jesus, ele não veio apenas para ser um homem que ensinou valores. A história, a filosofia fala isso, né? Jesus foi um grande político, né? Jesus foi um grande pensador, Jesus foi um grande filósofo, pode até ter sido tudo isso. Mas o que Jesus era de fato é o Filho de Deus.
Jesus veio para ser o Salvador das nossas vidas, sofreu, foi amassado, seu sangue pisado, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e o seu sangue puro e imaculado trouxe redenção para a humanidade e nos deu a possibilidade de viver uma vida restaurada e viver com Ele pela eternidade. Este é o Senhor e este é o caminho. Agora vive não mais eu, Cristo vive em mim. Não mais o meu entendimento, não mais as minhas falhas, mas a cultura de Cristo em mim, me governando os meus atos, por onde eu ando, o que eu ouço, o que eu penso, substituindo essa minha natureza, que diz que que eu vou me adaptar às relações problemáticas o tempo inteiro. Não, você não vai mais se adaptar, você agora vai transformar realidades, porque não é mais você, é Cristo operando por meio de você. O espaço é ruim, você não vai se adaptar a um espaço ruim. Você agora vai transformar um espaço ruim. Aquilo que você tocar, abençoado será. Você poderá promover transformação nos espaços em que você participa. Na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua rua, no seu grupo do WhatsApp. Está precisando muito de transformação ali também. Exatamente. Este é o Senhor, que promove nos nossos corações não apenas mudança, mas transforma e nos leva a um lugar que vai além do natural, o sobrenatural. E o sobrenatural para o crente se torna tão comum que se torna o novo natural na sua vida. Amém? Sendo assim, Efésios, capítulo 2, no versículo 8, diz algo muito importante. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quando nós entendemos aqui, nós percebemos que esse acolhimento e essa transformação que nós podemos gerar nos espaços, não é porque nós nos tornamos algo em nós mesmos extremamente especiais, somos especiais, poderosos por nós mesmos. Nós não fazemos isso para que a nossa alma seja elevada e nos coloque a um lugar que justifique o Senhor nos tocar. Mas é o oposto. Por a gente já ter sido justificado, pela graça já ter nos alcançado, é por isso que nós promovemos essa transformação. Porque o Senhor já tem operado milagres nas nossas vidas. Já tem tocado a nossa existência. Já mudou a nossa história. Já mudou o nosso tempo. Já mudou o nosso entendimento. Às vezes a gente nem percebe, mas já fazemos parte de uma outra cultura. E ainda estamos em um processo de adaptação, sim. Porque o homem velho está morrendo, para que algo novo comece a nascer na nossa alma. Quando a gente fala dessa adaptação em um lugar novo, eu penso que quando... eu tenho um amigo, né, que morou aqui com a gente, foi aqui da igreja, Andrei, né? E Andrei, toda vez que ia para uma cidade nova e voltava para cá, voltava com sotaque. Aí ele vinha nas férias falando, parecendo alguém de Salvador. Depois... morou no Espírito Santo, uma cidade lá que tinha um sotaque meio carioca. Voltou para cá, parecia um carioca. Parecia aquele personagem de Lisbela e o Prisioneiro, né? Que ficou 3 dias no Rio de Janeiro e já falava desse jeito, né? Depois ele foi para Juiz de Fora e já está com aquele sotaque mineiro meio mestiço, né? Meio misturado, que lá é diferente do de BH, por exemplo. E ele vai para algum lugar e vai mudando a sua linguagem. Vai para algum lugar e vai mudando a sua linguagem, é natural. Por quê? Porque ele está inserido em uma outra cultura e a sua linguagem, a sua forma de falar, a sua forma de expressar, a sua forma inclusive de enxergar a realidade vai mudando. E é assim, quando você se permite viver nos lugares do Senhor. Quando você tem vida diária aqui na palavra, quando você anda com as pessoas certas, quando você dá ouvido às pessoas certas. Quando você começa a se adaptar a essa nova cultura, um belo dia, o cara que falava as coisas mais absurdas, pastora Cláudia,
Vira para alguém e nem percebe, diz a paz do Senhor. Uma nova linguagem se estabelece, uma nova forma de pensar o mundo começa a se criar no coração. Do mesmo modo, se você também se afasta e você se submete a ouvir, entender realidades diferentes de pessoas que estão distantes daquilo que é da vontade de Deus, você começa a pensar o mundo de uma outra forma. Isso aconteceu inclusive comigo. Eu contei isso nas células, foi a primeira vez que eu botei isso para fora. Eu contei isso na célula sábado. Agora, ontem. Eu me relaciono com a Univasf desde 2010. Saí aí por volta de... Na pandemia eu já não estava mais frequentando. Fui de um curso, fui para um outro curso, saí de um curso, fui para um outro curso. Desde 2010 esse vínculo na sala de aula, Meu vínculo era com a sala de aula. E foi bom, mas de certa maneira também teve um ponto negativo. Eu não percebi no primeiro momento, mas hoje eu consigo olhar para mim, avaliar algumas coisas e pensar o quanto o meu olhar por muito tempo ficou cético sobre muitas coisas, principalmente do mundo espiritual. O quanto eu tentava olhar as coisas de uma maneira extremamente pragmática, porque era a cultura daquele lugar. E eu deixei de fazer algumas coisas porque eu não tinha mais tempo, porque eu precisava estudar, eu precisava fazer minhas coisas. E eu fui fazendo parte de uma nova cultura, um novo olhar, uma nova forma de pensar, uma nova forma de dizer. Foi fazendo parte de mim que eu nem percebi. Um dia, eu estava no curso de psicologia e numa aula de psicologia social, e o professor falou uma coisa. Era um professor que já foi cristão, foi batista tradicional, e ele falou uma coisa que me deu um estalo naquele dia. E ali eu pensei, ou seja, não foi num culto, não foi num congresso, não foi numa oração, foi lá mesmo. Um professor, ele comentou algo sobre como a nossa mente ela vai se adaptando a essas realidades, como eu acabei de falar, e ele menciona algo específico sobre a nossa ideia de tentar sobreviver aos espaços. E aí eu fiquei pensando, acho que é isso que eu estou tentando fazer. E eu era até confrontador, principalmente quando as coisas de Deus eram mencionadas. Mas mesmo assim, naquele momento eu pensei, eu estou me adaptando a esse lugar. Mas a palavra disse para mim assim, não vos conformeis com este mundo. E eu comecei a tentar tomar um outro posicionamento, um outro rumo. Eu acho que foi por isso que a minha relação com meus colegas e alguns professores foi se tornando um pouquinho mais difícil com o tempo, porque algumas coisas eu não aceitava mais, algumas falas direcionadas ao reino de Deus, eu não aceitava mais, alguns posicionamentos que eu ficava mais no ouvir para poder tentar entender, eu passei a não aceitar mais, e aí me tornei o tão temido fundamentalista dentro da universidade. Com muito orgulho, com muito prazer. E aquela realidade me faz pensar hoje. Mas o Senhor me colocou ali de propósito. Eu precisava ver algo além da minha experiência, que a vida inteira foi dentro da igreja. Eu precisava conhecer outros mundos e outras pessoas, não no sentido de experimentar que isso não aconteceu, mas no sentido de enxergar melhor de perto. E eu acredito que isso me forjou muito como homem e a pessoa que eu sou hoje. Porque eu precisava ver algumas coisas. Inclusive quebrar algumas barreiras que eu tinha com alguns tipos de pessoa. E realmente isso foi muito bom. Eu tenho muita facilidade em conviver e estar sentado com diversos tipos de pessoas de uma maneira que não me machuca, não me fere. Eu consigo ouvi-las e consigo respondê-las. Porque às vezes a gente fica tão ferido em alguns espaços que a gente dá algumas respostas muito duras. Às vezes a gente acaba fechando a possibilidade dessa pessoa ouvir sobre o Evangelho, porque às vezes a gente se torna alguém muito duro naquele contexto. E eu acredito que isso foi muito bom. Mas vamos seguir, porque hoje não é sobre mim. Em 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz algo que finaliza isso. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim
como ele andou. Esse é um convite a pensar que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Querido, fazer o bem, acolher alguém, amar uma pessoa, não é uma coisa simples. E de igual modo, não é algo romântico também. E não é algo que lhe diminui também como pessoa, nem como crente. Você não está romantizando o evangelho fazendo isso. Você está sendo como Jesus. O lugar ao qual Jesus nos convida a estar não é um lugar de julgamento. Não é um lugar de apontar. É um lugar de fazer o que ele fez, transformar. As maiores promoções que o Jesus fez foi fazer pessoas que estavam doentes, beirando a morte, viverem uma vida nova, transformada, de cura. Pessoas que estavam endemoniadas experimentarem uma libertação verdadeira. Jesus proporcionou para as pessoas outra coisa também, sabedoria. As pessoas não tinham acesso às informações das Escrituras, porque haviam algumas tradições que alguns tipos de pessoas ficavam limitadas àquelas informações. E vou usar um termo aqui bem da moda. Jesus democratizou o acesso às Escrituras e à verdade transformadora, de uma maneira que estava saindo da boca do próprio Deus. Jesus transformou os espaços. Falar de Jesus é falar sobre liberdade. Ele nos fez livres. E essa liberdade não foi sobre aquele tempo, porque Jesus não era, Jesus é. Essa liberdade está aqui nessa noite. Nos envolve, nos toma e nos aproxima dele. Somos livres para viver com ele. Somos livres para estar preso nele. Somos livres para ser dependentes dele. Tem um Instagram famoso no meio dos músicos cristãos, né, principalmente, chamado Worship Fails, né, que fica postando quando um irmão do louvor erra a música, né, o pessoal gosta muito. Todo mundo tem medo, né, de um dia cair naquele Instagram. Mas essa semana, eu vou até mandar esse vídeo no grupo da igreja mais tarde. Um indígena fez um vídeo, e esse vídeo foi colocado nesse Instagram. Eu vi por lá, mas deve ter rodado em outros. Ele fala sobre a fé dele em Jesus. E ele está respondendo uma caixinha de perguntas que uma pessoa o confronta de que ele deveria viver sua cultura. E que aquilo é um equívoco da parte dele, testemunhar Jesus daquela forma. E ele responde algo do tipo assim: eu não sou um animal para viver numa jaula. Eu sou uma pessoa. E vivo as minhas liberdades. E na minha liberdade, eu vivo Jesus. E aí nos comentários sempre vem algumas pessoas que começam a tentar problematizar de uma maneira sociológica aquela questão. Mas eu me lembro que eu dei uma resposta, eu fiz um comentário também, que era mais ou menos na linha do que ele mesmo disse, que o indígena, ele é livre, como qualquer outra pessoa livre. Nós também fazemos parte de outras estruturas culturais. Nós também bebemos de diversas outras etnias que fazem parte, somente no Brasil, que é essa miscigenação, né? A miscigenação é a nossa identificação cultural, né? Nós somos diferentes da maior parte dos países, se não de todos os países do mundo. Isso é tão difícil falar disso aqui também. Mas nós somos livres para tudo isso. E se o indígena ele é livre, ele não pode estar preso a uma concepção ideológica, filosófica, cultural sobre a sua própria realidade. Não é alguém que vai dizer a ele o que ele tem que ser. Porque senão ele está sendo tratado por aquelas pessoas que falam que ele está sendo oprimido pela religião, ele está sendo tratado como um cachorro numa coleira. Mas ele é livre para viver Jesus. E nenhuma narrativa, nenhum Deus de nenhuma outra crença religiosa oferece liberdade, como Jesus oferece. Nenhuma outra formação religiosa avança pelos países do mundo, dizendo que as pessoas podem ser livres. O cristianismo chega não simplesmente para cooptar as pessoas para o cristianismo, ou pelo menos na sua essência natural ela é assim, mas chega para dizer que as pessoas são livres e a partir disso elas podem conhecer Jesus.
Estava conversando com meu pai esses dias de que nós sabemos muito na história, né? Nós vemos nos filmes que o povo judeu, eles usavam a estrelinha de Davi, né? E pela Alemanha, na época da Segunda Guerra, para poder ser identificado como um judeu, né? E ali ele tinha alguns limites de lugares que eles podiam entrar, ou até ser pegos, né? Mas não só eles. O nazismo, na época, eles tinham vários outros povos e outros grupos, que não eram necessariamente etnias, que eram também perseguidos e que precisavam se identificar. Ciganos, por exemplo, negros, homossexuais e testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová usavam uma identificação que era um triângulo roxo. E eles não podiam transitar por qualquer espaço e tal, e também sofreram muito. E os testemunhos de Jeová são perseguidos em vários lugares do mundo. Em vários lugares do mundo. Como na Rússia, o Putin declarou algum tempo atrás que a religião dos testemunhos de Jeová é proibida na Rússia. E eles foram perseguidos por muito tempo. E a gente conversando, né? Porque faz parte da sua estrutura, né? Algumas concepções que eles têm, eles são meio que anti-Estado. A formação, a organização política. E alguns, eu acho que são todos ainda assim, eles não votam, né? Eles não votam, né? Alguns deles. Então, as organizações, o Estado, né? Os políticos, os poderosos, eles não gostam. Os governos não gostam disso. E várias outras questões também. E eles acabam tomando essa frente. E sabe qual o lugar, um dos países que mais crescem, os testemunhos de Jeová? No Brasil. Você sabe por quê? Porque apesar dos pesares, a liberdade aqui. É um dos lugares, não sei se é o mais, mas é um dos lugares onde mais cresce. A liberdade. E eles devem ser aprisionados por causa disso? Não. Ah, mas eu não considero ele como a estrutura religiosa, eu vejo como heresia. Mas deve ser preso, perseguido, agredido por causa disso? Não. Essa percepção que você tem, que diz não, ela veio da percepção judaico-cristã na cultura ocidental. Se você pensa assim, é porque essa natureza de Cristo também faz parte da nossa estrutura de leis e da nossa estrutura de ideias. Até para quem é ateu, até para quem não declara Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, ela de alguma maneira, ela repete muito daquilo que Cristo já liberou sobre o nosso povo. E nesse país, muito disso ainda ferve. E a gente não pode deixar perder isso. De jeito nenhum. É essa a liberdade. Jesus veio para isso. Nos dá o direito. Deu a Jéssica o direito de Jéssica ser Jéssica. E ela pode optar em ser livre dentro das normas e dos termos humanos, ou de estar aprisionada a Jesus Cristo. E dizer que agora vive não mais eu, mas Cristo vive. Não é mais Jéssica, não é Jéssica pensando. Não são seus desejos, suas vontades, suas raivas. Mas Cristo substituindo isso para que você possa viver uma vida plena. Uma vida de amor, graça e misericórdia. E boa, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é muito melhor do que a nossa, porque o nosso coração é enganoso, Jéssica. Este é o Senhor. O Senhor veio para isso. Não para oprimir, mas para transformar. Amém? Amém, igreja? Amém. Em João, capítulo 15, versículo 12. Diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Em toda essa inclinação da nossa relação com Cristo, que nós nos inclinamos para Cristo, nós frutificamos em Cristo, e nós podemos gerar uma semeadura. Eu tive uma chefe que usava muito a expressão lei do retorno, né? Ela falava muito de uma tal lei do retorno o tempo inteiro, porque o universo, os cosmos, as energias,
né? Eu já falei para vocês, né, que tem a galera da educação de Juazeiro ama essa conversa de energia, né? O pessoal gosta muito disso. Que as energias, os cosmos, né, as estrelas vão se inclinar em favor do não sei o quê, né? A galera tem muito disso, mas a palavra vai falar justamente de uma lei da semeadura. Esse nosso entendimento em que nós falamos e que nós precisamos ser como Jesus, inclinar a nossa vida a uma vida de uma cultura de misericórdia incondicional, ela também tem seus frutos. Porque se você planta, fala para a Jéssica de novo, Jéssica, se você planta misericórdia, Jéssica, você vai colher misericórdia. Aquilo que nós sempre falamos, quem planta maracujá não vai colher abacate. Se você planta ódio, se você planta rancor, é o que você colhe. Se você planta indiferença, é o que você colhe. E por muitas vezes também, nas nossas relações aqui, como igreja, às vezes a gente não é realmente maldoso com o irmão, não é. A gente não é às vezes grosseiro com o irmão, não é. Mas às vezes a gente é indiferente. Tô nem aí. Não, tô nem aí não. Querido, se Jesus dissesse, tô nem aí para você, o B.O. era grande, viu? E era o que você merecia. Era o que eu merecia. Mas ele não disse. Ele disse, eu me importo e trago para perto. Sangro, morro, ressuscito, para que este possa ser alcançado por minha graça. Foi isso que o Senhor fez. Ele nos levou para perto. Jesus disse algo totalmente diferente daquilo que é indiferente. Nos ama. Por algum motivo que eu não conheço. Qual é o motivo pelo qual o Senhor? Não sei. Mas Ele ama. É a sua estrutura. A sua natureza é essa. É a sua configuração. É o amor encarnado. Você pode até dizer, então a minha configuração é diferente. Eu nasci de um outro jeito. Eu sou assim, Mas fulano, você precisa se resolver naquela situação. Você precisa dar uma resposta um pouquinho mais mole de vez em quando. Eu sou assim, é meu jeito, e não vou mudar. Então não é crente. E se você está aberto para viver uma transformação verdadeira, você jamais diria isso. E você pode até ser essa pessoa sim. Você pode ser essa pessoa grosseira, de respostas ríspidas, mas o Senhor precisa estar você precisa estar aberto para que o Senhor possa promover essa transformação na sua consciência. Eu já contei uma história aqui, mas teve uma outra história parecida que eu vivi lá na universidade, em que alguém, na hora do almoço, né, a gente almoçava lá e alguém falando, começa a falar de igreja, né? Quando eu chegava esse assunto era sempre recorrente, e aí começava a falar de igreja e aí dizia assim, olha, mas, eu não lembro como foi que começou a conversa, mas chegou em algo assim que a religião oprime as pessoas, aquele papo que a gente já conhece, que essa galera gosta. A religião oprime as pessoas, que as pessoas se sentem oprimidas, as pessoas não podem fazer o que querem, as pessoas não podem dizer o que querem. Eu falei, igual a universidade, igualzinho, porque aqui eu não posso dizer qualquer coisa, aqui eu não posso pensar qualquer coisa. E você pensa que eu sou sozinho? Tem muito colega meu aqui também que quer se opor a muita coisa, mas tem medo do posicionamento das pessoas aqui dentro, tem medo dos posicionamentos dos professores, tem medo de ser ridicularizado na sala de aula, porque é isso que acontece. E às vezes na igreja acontece também. Às vezes a gente ridiculariza pessoas por conta das coisas que elas falam, das coisas que elas pensam, às vezes acontece. Mas tem algo diferente entre a universidade e a igreja. É que apesar de tudo, por mais que pareça, há uma diferença que faz toda a diferença. Essa resposta eu dou para tudo, né? Já dei em outros contextos também. Há uma diferença que faz toda a diferença. Porque aqui, uma pessoa fala, duas pessoas discutem, elas não vão abrir mão do que pensam. Elas vão continuar seguindo e tentando acumular informações para criar a sua verdade, que já está firme, e você vai se alimentando para ela ficar cada vez mais sólida, com alguma concepção que você já preparou na sua cabeça. E nunca vai ter perdão, não vai ter arrependimento, não vai ter uma desculpa, não vai ter uma arrumação, não. É o tempo inteiro essa rispidez e é isso. Lá não. Lá, por mais duro que a pessoa seja, se ela está se envolvendo com a realidade de Cristo, se ela se submete a fazer parte de uma comunidade cristã, é porque há uma parte dela, que alguns menos e outros mais, que está apta a viver uma transformação verdadeira. Ela quer ser outra pessoa. Essa é a grande diferença.
Essa é a diferença. Por mais que alguns conceitos filosóficos e acadêmicos até se pareçam com alguns princípios bíblicos, que às vezes se parecem porque beberam lá também, por mais que pareçam, não tem Cristo no processo. Por mais que falem, doar aos pobres, justiça social, se não tiver Deus no processo, de nada importa. Essa é a grande diferença, porque aquelas pessoas, por mais doentes que elas pareçam, por mais frágeis que elas pareçam, é por conta disso, de dar evidência às suas doenças, fragilidades, fraquezas, obscuridades, é por conta de tudo isso que está aqui evidente que será tratado, porque está exposto, e o Senhor tocará todo o coração daquele lugar. E essas pessoas viverão transformações verdadeiras e vão colher os frutos de uma alma que se desprendeu do mundo para caminhar com Jesus. Essa é a diferença da universidade. Porque as pessoas estão procurando ser melhores, mas para isso estão se desprendendo delas mesmas. Essa é a grande diferença. Rolava sempre aquela gargalhada, aquela coisa, mas essa minha resposta já era automática. Eu estava quase para gravar um áudio no WhatsApp e só dar play na mesma resposta toda vez. Porque o mundo faz isso. O mundo faz isso o tempo inteiro. Ele vai lhe confrontar, ele vai criar uma verdade e ele vai tentar empurrar essa verdade no seu entendimento. Mas você sabe por que você está aqui hoje. Responde aí, fala aí para o irmão do seu lado por que você está aqui hoje. Dê uma resposta a ele aí. Crie não, resposta não. Diga do seu coração. Por que você está aqui hoje? Você está aqui por quê? O que é que lhe moveu a estar aqui hoje? Pode ter muitas respostas distintas, muitas respostas diferentes. Algumas pessoas podem estar aqui movidas em gratidão, outras pessoas podem estar aqui atraídas pela graça, outras pessoas podem ter respondido que estão aqui porque tem sentido dores e quer curar suas dores, porque tem um parente doente e está aqui, mas está aqui porque compreende que neste lugar há algo especial. Em Cristo há algo especial, há algo diferente, há algo que rompe o natural, há algo que vai além do meu simples entendimento, que pode promover em mim, na minha vida, de quem me cerca, algo que nenhum outro lugar pode promover. E são muitas coisas que podem acontecer. Nesse entendimento, dessa minha caminhada, dessa minha vida com Cristo, de viver de uma maneira que eu começo a me alinhar, eu começo a perceber nessa cultura algumas coisas muito comuns. Sabe uma coisa comum que existe na caminhada com Jesus? O milagre. E aí você fala, então eu vou começar a ver umas coisas acontecendo. Não, você vai começar a perceber o milagre nas coisas que já fazem parte da sua rotina. Na misericórdia de Deus constante. Por quê? Porque você vai viver uma cultura de misericórdia incondicional. E você vai enxergar aquilo que estava diante dos seus olhos o tempo inteiro. A trave vai cair. Porque na nossa relação em Cristo, nós vamos começar a ver coisas que nós não víamos. Confia no Senhor. Querido, tem gente confiando em carros, outros em cavalos. Confia no Senhor. Uns confiam em homens, em planos, em projetos, em partidos, em crenças. Confie no Senhor. Os seus problemas você está esperando uma resposta cair do céu, mas o último que caiu do céu não trouxe coisa boa, não. O que você quer não vai cair do céu, não. O que você precisa, não é nem o que você quer, é o que você precisa. Está pronto. Confia no Senhor. Este é o Senhor. Essa dependência vai nos fazer perceber que não é sobre o que eu quero, não é sobre o que eu pretendo, mas é uma vida que vai estar confortável naquilo que já foi posto para mim. Não é sobre aquilo que eu espero, mas sobre aquilo que o Senhor tem para mim, que é muito melhor do que aquilo que eu planejo. Este é o Senhor. Por fim, nós entendemos a importância de uma cultura de misericórdia incondicional. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 31, diz assim, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança com os seus antepassados, que eles confirmou mediante juramento. Qual é a palavra que fecha isso? Misericórdia. O Senhor é um Deus soberano. Vocês compreendem que todas as coisas vieram por meio de Deus?
que não há nada que exista que está superior a Ele. E mesmo assim, Ele encontrou um espaço na sua existência para ter uma relação contigo. Este Deus poderia fazer com você o que quisesse, Anaída. Quisesse. Quando nós vamos para a história e nós pensamos em reis tiranos, geralmente eles eram em reis tiranos, reis ditadores, né, políticos e tudo. Pessoas que elas sozinhas tinham a dominação total, quase sempre eram violentas. E nós temos alguém que é soberano. Ele não é tirano. Ele optou por amar. E nós estamos aqui nessa noite por isso. Produto da liberdade concedida. Produto da misericórdia do Senhor que vem e nos invade nessa noite aqui. Por isso que nós estamos aqui. Essa liberdade nos proporcionou isso. No Novo Testamento, o termo misericórdia, ele vai ser um termo grego que é hélios. Mas no hebraico, lá atrás, a palavra para arrependimento, não, desculpa. A palavra para misericórdia que é usada é rachamim, que ela é oriunda de uma palavra que é rechem. E rechem é útero. A misericórdia é um termo que foi gerado do útero, de um processo, de um cuidado. A misericórdia não é algo simplesmente gratuito e lançado ao ar. É construída. E principalmente dentro da nossa cultura e do nosso entendimento, nós precisamos processar isso. Porque a nossa sociedade, ela não é misericordiosa. Ela é punitiva. Ela é agressiva. Ela quer respostas imediatas. Ela não quer cuidar. Ela não quer ser piedosa, que é o que no termo grego hélios significa. Ela não quer proteger. A sociedade ela não quer transformar. Ela só quer progresso. Ela quer continuar, ela quer seguir. E o que tiver na frente, ela vai derrubar. E às vezes pode ser você, que vai estar na frente da própria sociedade, dos valores, daquilo que ele pretende, dos planos que foram estabelecidos. Pode ser você e pode tentar lhe derrubar. Mas a misericórdia não. E a condição da palavra útero, muitos intérpretes da Bíblia, eles vão dizer que esse termo é utilizado também para poder dar uma configuração materna a esse propósito. Como uma mãe que não abandona o filho, que gera um filho em dores e que muitas vezes se desespera no seu processo de criação, mas que continua vinculada a este filho o tempo inteiro e que há um amor constante e contínuo. Assim é a misericórdia. E eu não estou falando mais aqui da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Eu estou falando dessa cultura de misericórdia que nós precisamos trazer para a nossa vida e ter uns com os outros aqui, com os nossos irmãos. Ah, só aqui na igreja? Não, seria até mais fácil. Mas lá fora também. Em olhar para uma pessoa que às vezes nós chamamos, temos um termo, né, que a gente chama de ímpio, o colega do trabalho, e olhar para ele com um olhar misericordioso, de uma pessoa que carece da misericórdia de Deus, do amor, da graça. E ao invés de se abastecer de ódio e rancor, amadurecer no coração misericórdia. Lá atrás, eu falei que de João, capítulo 15, versículo 12, que disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Em algumas versões vai dizer assim: um novo mandamento vos dou. Em algumas versões vai estar assim. E vai dizer que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. É um mandamento complicado. Porque não é só mais como o anterior, quando Jesus foi perguntado e ele respondeu: ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Agora é diferente. Um novo mandamento vos dou. Ama como eu amei. Olha aí, ó. Ama como Jesus amou. Nós temos amado aos irmãos como Jesus amou. Nós olhamos para o colega como Jesus olharia. Nós estamos dispostos a viver uns pelos outros como Jesus vive por nós. Eu não falei lá atrás que apareceu um clichê, coisas óbvias,
Mas o Senhor o tempo inteiro está falando as mesmas coisas. E nós estamos, às vezes, dando as mesmas respostas negativas o tempo inteiro. Assim como eu falo com meu filho as mesmas coisas todos os dias. Toda hora tem que falar a mesma coisa. Eu não tenho outra linguagem, ele não sabe outra língua, eu não tenho mais outra coisa para dizer. Mas eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, até que um dia ele entenda. O tempo inteiro, nós lemos os mesmos versículos, os mesmos textos. Eu leio os mesmos versículos, eu leio os mesmos textos. Eu vejo as mesmas ministrações e eu cometo os mesmos erros. Às vezes a gente só percebe quando vem uma outra voz, porque o pastor está aqui pregando todo domingo um bocado de coisa, e aí um belo dia você vai para um congresso lá em Jacarepaguá, e aí você vai ver um irmão Onilson de Oliveira, inventei, não tem esse cara não. E o irmão vai falar uma coisa que seu pastor está falando, ó, rapaz, você viu que o irmão pastor Onilson falou? O quê? Que Jesus me amou. Seu pastor está falando isso a vida inteira, né? Pois é, a gente fica sempre esperando algo novo, esperando algo lá longe, né? Algo cair do céu. Cuidado com isso. Mas está tudo aqui. Se o Senhor é misericordioso e nos ama incondicionalmente, Ele se dispôs para isso. Está tudo aqui. Viva o Senhor, procure o Senhor, medita na palavra do Senhor. E as coisas serão reveladas, ficarão mais claras. E o Senhor manifestará a sua glória em nossas vidas, no nosso caminhar, na nossa rotina. E nós vamos conseguir compreendê-la na nossa vida.